Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 15. Aqui está a oração dominical, também conhecida como oração do Pai Nosso, que na verdade, meus irmãos, é uma resposta de Jesus ao clamor de seus discípulos, de que pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, porque eles reconheciam que não sabiam orar. E nos revela uma coisa, que nós não nascemos sabendo orar, porque a nossa natureza pecadora e caída carece de comunhão com Deus. Nós perdemos isso no Éden. E os discípulos estavam lidando com Jesus e viam Jesus na sua vida de oração, nos momentos que eles se retiravam para ficar a sós com Deus. E certa feita chegaram para o Senhor, Lucas registra isso, pedindo: Senhor, nos ensine a orar. E o Senhor então passa a ensiná-los. E o que chamamos de oração dominical nada mais é do que esse ensino de Jesus. Ele não está ensinando uma oração pronta para ser repetida. Ele está dando uma agenda de oração. As coisas pelas quais nós deveríamos orar a Deus. Um norte, né, de como deveríamos tratar com Deus. E observem comigo que nessa oração ele segue o princípio do Antigo Testamento, da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, de que o homem se relaciona com Deus e se relaciona com o seu semelhante. E seguindo o princípio de Deuteronômio capítulo 6, quando perguntam a Jesus, que Jesus replica esse ensino no Novo Testamento, quando perguntam a ele: Senhor, qual o maior dos mandamentos? E o Senhor cita Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, dizendo: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, me relaciono com Deus, me relaciono com o meu semelhante, criação de Deus. Nos 10 mandamentos, a primeira tábua da lei diz respeito aos meus deveres para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra o dia santificado para estar com Deus. Os 4 mandamentos dizem respeito à minha relação com Deus. Os outros 6 mandamentos, a segunda tábua da lei, diz respeito à minha relação com o meu próximo. Né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, dizem respeito à nossa relação com o próximo. É o mesmo princípio aqui em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15. Observe comigo o que diz o texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eis aqui, então, a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, não é? Como queiram. Nela, Jesus também segue o mesmo princípio. Ele diz que, em primeiro lugar, nós deveríamos atentar em nossa vida de oração nas coisas que concernem a Deus. A nossa preocupação primeira deveria ser com as coisas de Deus e não com as nossas coisas. Né?
Deveria viver para fazer a vontade de Deus e não as minhas próprias vontades. A minha prioridade é Deus e não a mim mesmo, não é? E aí a gente entende adiante o que o Senhor instrui aos seus discípulos quanto à questão da preocupação pelas coisas da vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que haver de comer, beber ou vestir. E no final ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque essas coisas vos serão acrescentadas por Ele. E Ele então faz essa proposta para nós, que nós deveríamos nos ater ou nos preocupar ou priorizar nas nossas vidas o nome de Deus, a glória de Deus e o reino de Deus. Enquanto Deus cuida das nossas próprias necessidades. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Mais ou menos isso para o seu discípulo. Vocês querem aprender a orar? Então deixem de só levar a voz a Deus em oração quando vocês estão em aflição. Ou seja, quando as coisas lhes faltam, quando as tribulações lhes surpreendem. Porque muitas vezes essa que é a realidade, nós oramos mais quando estamos em aflição. Quando estamos com problemas, quando o mal bate a nossa porta. Então nós nos intensificamos na vida de oração para pedir a Deus socorro. E o Senhor está dizendo aqui, está corrigindo essa tendência natural do coração humano caído. Busquem em primeiro lugar as coisas de Deus. Orem a Deus assim, Pai que estás nos céus, que teu nome seja santificado, que o teu reino seja feito, que a tua vontade seja estabelecida na terra como no céu. Nome de Deus, reino de Deus, vontade de Deus. Eu deveria me ater e preocupar com essas coisas, para depois, em segundo lugar, me preocupar com as minhas necessidades, com o meu sustento, com o pão de cada dia, com o perdão dos meus pecados, porque, infelizmente, diariamente nós pecamos contra Deus, quer seja por pensamento, quer seja por palavras, quer sejam por ações. Quer sejam por ações ativas, quer sejam por omissões, de não fazermos aquilo que sabemos que deveríamos fazer. E, em terceiro lugar, pedir a Deus que nos livre da tentação, que nos livre da queda. Porque a graça de Deus não é apenas suficiente para nos perdoar quando pecamos. A graça de Deus é suficiente para nos proteger de pecarmos contra Deus e contra nós mesmos. Eu gostaria nessa manhã de me ater com vocês num ponto estabelecido aqui nessa oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é o verso 12. Olhe comigo, o segundo aspecto da agenda que Jesus nos ensinou a orar, além do sustento diário, o perdão dos pecados. Assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias, assim também precisamos limpar a nossa alma todos os dias do pecado. O Senhor está ensinando isso a gente, que da mesma forma que temos necessidade do alimento físico, material, nós também temos necessidade de chegar diante de Deus para confessar os nossos pecados e culpas, para sondar a nossa vida, para refletir sobre como foi o nosso dia, para pedir a Deus que nos perdoe os pecados que nós cometemos ou que permitimos encontrar lugar no nosso coração. Sondar o nosso coração, como diz o salmista, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim caminhos maus. É isso que o Senhor está ensinando para a gente. Todos os dias, nós precisamos chegar diante de Deus e avaliar a nossa vida, avaliar o nosso coração, avaliar o nosso dia. Porque a Bíblia nos diz que nós temos um coração caído e pecaminoso, enganoso mais do que todas as coisas, e demasiadamente perverso, que nem nós o conhecemos bem. Nós não conhecemos a capacidade que temos de cometer pecados contra Deus. Por isso, precisamos exercitar-nos espiritualmente, para nos quebrantarmos diante de Deus em contrição, buscando de Deus perdão para as nossas vidas. E eu queria me ater a um detalhe, mais ainda, desse versículo 12, quando o Senhor diz, perdoa-nos as nossas dívidas.
Esse é um conceito veterotestamentário. Deus ensinou, e no livro de Levíticos, ele ensina aos sacerdotes a reparar o pecado do povo que é cometido contra Deus e que afeta as pessoas. Que todo pecado é uma dívida. E então eu gostaria de chamar a nossa atenção para percebermos isso. Todo pecado que eu cometo, ativa ou passivamente, um pecado de comissão de desobediência, um pecado de omissão, ou deixar de fazer aquilo que eu deveria fazer, de certa forma eu atinjo a várias pessoas que estão ao meu redor, que me circulam, e me torno devedor dessas pessoas. O texto de Mateus 12, quando Jesus ensina que deveríamos orar a Deus assim: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Ele então nos ensina essa respiração espiritual de buscar de Deus perdão pelos meus pecados e dívidas e também reconciliação e concessão de perdão a quem peca contra mim, a quem se torna um meu devedor, porque o seu pecado me afetou, me atingiu de alguma forma direta ou indiretamente. Observe que os discípulos deveriam perdoar aqueles que se tornaram seus devedores, por terem cometido pecado contra eles. E tem 3 exemplos bíblicos claros. O clássico é o próprio Senhor Jesus, quando na cruz roga ao Pai: Senhor, que não lhe sejam imputados esses pecados, ou o pecado contra ele de estarem matando o autor da vida. O apóstolo João declara: ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Ou seja, pediram inclusive a sua crucificação e a sua morte na cruz. E o que Jesus está fazendo naquele momento da sua morte, do seu sacrifício? Ele roga ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então essa é a oração de Jesus. Estevão, seguindo o exemplo de Jesus e tendo as marcas da graça de Deus em sua vida, quando estava sendo apedrejado por pregar a Jesus, a oração dele, com os olhos abertos e vendo o Filho de Deus em pé para recebê-lo na glória, ele ora a Deus: Pai, não lhes imputes este pecado. Tiago, capítulo 5, verso 16, nos diz que devíamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ou seja, o que Tiago está replicando é todo esse ensino da reconciliação e da reparação. De eu chegar e confessar ao meu irmão o pecado que eu cometi contra ele, ou o meu pecado que o atingiu, que o afetou. E ele diz que a oração do justo a meu favor pode muito em seus efeitos. Ele está falando de perdão, de reconciliação, de concessão de graça ao coração do outro, para aliviar a sua consciência ferida e culpada pelo pecado. Como esse exercício é necessário no meio da comunidade cristã? Como nós precisamos ser humildes para confessar os meus pecados aos meus irmãos que eu cometi contra eles? Quanto é necessário que a gente conceda perdão e receba perdão daqueles a quem nós confessamos as nossas culpas. O conceito de que todo pecado é uma dívida contraída é ensino bíblico. Lá no Éden, o pecado dos primeiros pais fez com que um inocente pagasse com a sua vida. Você percebe quando Adão e Eva pecou contra Deus e que se esconderam de Deus por causa da sua consciência ferida pelo pecado, porque se sentiam agora ameaçados pela presença santa do Deus vivo, e eles se perceberam pecadores. O que eles fazem ali? Eles se escondem, eles fogem, mas Deus vai na busca deles, Deus vai ao encontro deles. E o que o Senhor diz para eles? O Senhor lhes oferece reconciliação. Ao encontrar Adão e Eva vestidos com folhas de figueira para cobrir a nudez, porque a malícia havia entrado na coisa mais íntima que Deus havia criado com eles, a sua intimidade física. E Deus disse: olha, tenham prazer nisso, multipliquem-se, deleitem-se, encham a terra.
e agora aquela coisa sublime e bonita era marcada ou manchada pela malícia e pela impureza, por uma mente ferida, e eles se escondem, porque estavam nus. O que Deus faz? Deus sacrifica um animal para lhe fazer vestes de pelos, de pele, para cobrir a sua nudez. Desde então, Deus estabeleceu no Antigo Testamento que por causa da culpa do homem, um inocente seria sacrificado. Um animal que não tem nada a ver com a culpa e o pecado do homem, morreu, foi morto, para suprir a necessidade do homem. João Batista, quando vê Jesus se aproximar dele lá no Jordão, faz essa declaração pública: eis aí a razão de todo o Antigo Testamento, de todo o sacrifício, de toda a morte de um animal inocente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os animais eram sacrificados como didático para o povo de Israel entender que por causa da culpa da humanidade, um inocente vai ser morto. Ele é de fato o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que deu a sua vida, o justo pelos injustos, para nos aproximar de Deus, pagando o preço da nossa dívida, reparando a nossa dívida diante de Deus. Esse é o ensino do Antigo Testamento, replicado do seu clímax na cruz de Cristo Jesus. Um animal inocente foi morto para cobrir a culpa e as necessidades dos nossos primeiros pais. E aí se estabelece o princípio do sacrifício. Quando uma pessoa comete pecado, muitos são afetados e atingidos pelo pecado cometido. Quem é atingido pelos pecados que nós cometemos? Primeiramente Deus. Ele é agredido pelo meu pecado. O pecado do ser humano agrediu o Deus Santo. No Salmo 51, no versículo 4, o salmo de confissão pública de Davi pelo seu pecado cometido com Batseba, Davi vem a público. E o Salmo 51 é a reparação do rei. O rei está dizendo à nação de Israel: pequei contra Deus. E assumindo publicamente o seu pecado, pedindo ao povo que lhe perdoasse. Mas no verso 4 ele faz uma declaração. Ele diz: pequei contra ti, ó Pai, contra ti primeiramente. O meu pecado afetou, antes de atingir o meu capitão, antes de atingir a sua família, antes de atingir a sua esposa, que eu usei da minha autoridade de rei para seduzi-la, antes de afetar a Israel como povo de Deus, afetou primeiramente a ti, Senhor. O meu pecado agrediu a tua santidade. Pequei contra ti. Na nossa tradução em português diz contra ti somente. Mas não é essa a ênfase do hebraico. Porque não foi contra somente Deus que Davi havia pecado. Ele está dizendo: pequei contra ti primeiramente. O Senhor foi a primeira pessoa atingida pelo meu pecado. E fiz o que é mal perante os teus olhos, Senhor. Os nossos pecados são uma agressão a Deus, porque Ele é santo. Nos separa dEle, nos afastam dEle, tira o seu rosto de nós. Mas o pecado, além de atingir a Deus, atinge a nós mesmos, irmãos. Meu ser, criado à imagem do Deus Santo, é agredido pelo meu pecado. Traz sobre mim juízo e condenação. Rouba a minha paz com Deus. Me afasta do Deus vivo. O profeta diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Tira o meu significado de vida, o meu prazer, o meu sentido, e me coloca em trevas e em culpa. O meu pecado não agride somente a Deus, mas afeta a mim mesmo, me colocando numa situação de condenação. O mesmo Davi, num salmo agora didático sobre a reflexão dele do pecado, do perdão, Salmo 32, no verso 3 e no verso 4, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos ficaram enfraquecidos, envelhecidos. Gemidos e dores contínuos foram a marca da minha vida.
uma consciência ferida e culpada, porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim. O meu pecado me afeta, me atinge, me rouba a paz, me fere a consciência com culpa. Mas o meu pecado atinge não somente a Deus e não somente a mim, atinge as pessoas ao meu redor. As pessoas que amo e que me amam são afetadas e feridas e agredidas pelo meu pecado. Cônjuge, filhos, pais, amigos, irmãos, são afetados pelo meu pecado. O maior exemplo disso é Acã. Quando Deus coloca, pela liderança de Josué, o povo na terra prometida, eles têm uma vitória espetacular sobre a cidade mais fortalecida da época, Jericó. Os muros daquela cidade eram intransponíveis, exército nenhum conseguia invadir e conquistar Jericó. Era conhecido, era um desafio para os exércitos. Era a primeira cidade da terra de Canaã que o povo de Deus tinha que conquistar. E Deus disse ao povo de Israel, um povo que não era feito de soldados nem de exércitos, um povo simples que saiu do Egito, que peregrinou e se fragilizou durante 40 anos no deserto, agora tem o desafio de vencer a maior batalha da época que exército nenhum conseguiu até então. Conquistar a cidade de Jericó. E Deus disse, vocês não vão lançar uma flecha, porque vocês vão ver o meu poder se demonstrar sobre vocês, para que os povos temam o povo de Israel. E Deus disse, cerquem a cidade, só rondem a cidade por 7 dias. E vão cantando e louvando a Deus. No último dia, vocês tocarão as trombetas com maior força dos seus pulmões. E vocês vão ver os muros da cidade de Jericó ruírem diante de vocês. E só então vocês entrem para conquistar a cidade. E foi uma vitória espetacular. Foi uma marca, e todas as nações temeram ao Deus de Israel. Em seguida a isso, Deus havia dito, vocês só vão observar uma coisa, essa cidade está sob o meu juízo, Jericó, vocês não vão pegar os despojos, vocês não vão pegar os bens, vocês não vão ficar para si com as riquezas, queimem tudo, não peguem nada, porque essa cidade está debaixo do meu juízo. Segunda batalha foi numa pequena cidade de Ai, insignificante, um vilarejo. E Josué disse, não vamos mandar todo o exército, vamos mandar apenas alguns homens, e mandaram alguns homens. E esses homens, ao chegar em Ai, foram derrotados vergonhosamente e saíram correndo os que sobreviveram. Chegaram diante do acampamento de Israel e a vergonha e o medo tomou conta deles. E Josué orou a Deus, Senhor, por que isso? O Senhor disse que ia nos dar a vitória, ganhamos a tua vitória sobre Jericó e agora somos envergonhados e humilhados diante de uma pequena vila. E Deus diz, por que você está quebrantado e orando? Há pecado no meio do povo. E a gente percebe que Deus traz uma lição para a vida da sua igreja. Que o pecado de uma pessoa, mesmo que particular, escondido, afeta a igreja e o povo de Deus. Retém a mão de Deus de abençoar o seu povo. Porque o pecado de Acã foi particular. Ninguém sabia, ninguém tomou conhecimento. E qual foi o pecado daquele homem? Ele não resistiu ao perceber as riquezas de Jericó. E pegou uma boa capa babilônica, de grife, né? Vamos usar assim. Pegou barras de ouro e levou para si e escondeu na sua tenda. E por causa do pecado de Acã, Israel foi afetado. Deus reteve de abençoar o seu povo por causa do pecado de um homem. E o resultado, o ensino que Deus traz, é que reuniu-se todo o povo, lançaram sorte no turim dos sacerdotes, e a sorte caiu sobre a família de Acã. E Acã foi chamado no meio do povo. O que fizestes? E ele confessou o seu pecado. Eu pequei contra Deus. Eu não resisti à ordem de Deus. E tomei para mim algumas coisas dos despojos de Jericó. E acontece uma coisa ali que
Deus disciplinarmente nos ensina que Acã deveria ser morto e toda a sua família queimada. Vejam, irmãos, Deus usa situações assim para ensinar ao povo uma coisa, que o meu pecado afeta aqueles que estão ao meu redor. O que é que a família de Acã tinha com isso, de culpa? Nada. Ela não participou daquilo, ela não sabia daquilo, mas a esposa, os filhos e toda a família foi afetada. O que Deus quer nos ensinar, meus irmãos, é que o meu pecado, por mais secreto que seja, ele afeta outras pessoas que estão ao meu redor. Ele atinge as pessoas que estão ao meu redor. E Deus quer nos livrar disso. Quer nos fazer ver quão perigoso e terrível é o pecado, para que a gente corra dele e não se deixe seduzir por ele. O pecado de Davi, mesmo que depois arrependido e confessado, as marcas ficam, as consequências ficam. A espada não mais saiu da casa de Davi. Os seus filhos entraram em guerra contra si. Um irmão violentou uma meia-irmã. O meio-irmã de Tamar matou o irmão que fez isso contra ela. A desgraça se estabeleceu sobre a casa do rei, por causa do seu pecado. Seu filho Absalão se revolta contra ele, porque ele não o advertiu, não o disciplinou, não fez nada, quando Absalão, para honrar a sua irmã, matou o seu meio-irmão. E Absalão volta, foge, passa um tempo fora. Davi não o busca, Davi não vai atrás dele, lhe oferecer graça e arrependimento e perdão. Abner, capitão de Davi, é quem traz Absalão de volta. E Absalão volta para o reino. E Davi nem lhe chama, nem para lhe repreender. E Absalão alimenta contra o pai um ressentimento muito grande. E se revolta contra o pai. E junta um exército e tenta derrubar o pai. E o pai foge. E Absalão desonra o pai, pegando todas as suas concubinas e tendo intimidade sexual com ela diante de todo Israel no eirado do palácio. A desgraça se estabeleceu sobre a casa de Davi, atingiu seus filhos, por causa de um pecado do rei. O que Deus quer nos ensinar com isso, irmãos, é que é coisa séria o pecado e que eu não deveria tratá-lo com desdém. Eu deveria odiar o pecado, eu deveria me afastar do pecado, eu deveria correr do pecado, porque o pecado não somente agride a Deus, não somente afeta a minha vida e a minha consciência e a minha comunhão com Deus, mas afeta aqueles que estão ao meu redor. Toda a nação de Israel foi afetada por Acã, por Davi. O pecado precisa ser reparado, resolvido. É isso que nos ensina a Bíblia. Para isso é necessário arrependimento sincero, verdadeiro. Provérbios capítulo 28, verso 13 nos diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. É sobre reparação, arrependimento, que Provérbios está falando. O que é encobrir o pecado? É esconder, é negar, é não levar em conta, é minimizar, é não admitir, é não assumir, é não reparar, é não consertar o mal feito. E é interessante, uma coisa que a gente aprende com Davi, quando tentou administrar as consequências do pecado dele com Batseba. O resultado disso é que ele chegou a matar o marido dela, ou ser responsável pela morte do seu marido, para tentar encobrir o seu pecado. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que pecados não se administram, se confessa, se entrega a Deus, se assume. Deus é quem vai lidar com as consequências na sua misericórdia. Eu não deveria tentar administrar as consequências dos meus pecados, mas simplesmente confessá-los, dizer a Deus: Senhor, está aqui.
Toda a lei de Deus ensina reparação na Torá, nos 5 livros do Antigo Testamento, da lei. É preciso haver humilhação, contrição, consciência do pecado, quebrantamento de alma, admissão de culpa, reconciliação e conserto. É isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Tomei consciência do meu pecado que cometi na dureza do meu coração, confesso o meu pecado e culpa a Deus, me arrependo no meu coração. O meu pecado afetou alguém, eu preciso buscar reparação e reconciliação. Eu preciso chegar para as pessoas para confessar-lhe o meu pecado e lhe pedir perdão. Para que eu tenha perdão concedido e reconciliação no meu coração e paz. Para que eu consiga olhar nos olhos das outras pessoas e não ter culpa. Porque enquanto depender de mim, devo ter paz com todos os homens. Se pequei contra alguém, eu preciso reparar o meu erro. Chegar para a pessoa e dizer, olha, meu irmão, me perdoe, porque eu sei que o meu pecado te afetou e te atingiu. E o pecado atinge direta ou indiretamente, irmãos. O que fez Davi após ser confrontado com sua conduta pecaminosa? Ele se retratou publicamente. O Salmo 51 é a sua confissão pública. Davi, chegando diante do povo, compõe aquele salmo diante de Deus, e chega diante do povo e lê o salmo para o povo. E veja como a graça de Deus é maravilhosa. Uma confissão pública de arrependimento se torna um texto inspirado pelo Espírito Santo para o nosso ensino e aprendizado. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, ou primeiramente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vejam a preocupação do rei, depois de admitir e confessar publicamente a Deus o seu pecado, o que ele pede é: Senhor, não deixe que Israel, que Sião, seja afetada pelo meu mal. Restaura os muros de Israel. Isso é a oração de um homem arrependido, a coragem para admitir culpa, para reparar erros, para assumir responsabilidades e para confiar na graça de Deus, na misericórdia de Deus, que perdoa, que restaura. Qual a orientação de Paulo ao escravo fugitivo Onésimo após a sua conversão? Volta para o teu senhor Filemão e arrepende-te, conserta o que você fez de errado.
E Paulo escreve a carta a Filemão, dizendo: Filemão, recebe Onésimo aí, não mais como um escravo fugitivo que te causou prejuízo, mas como um irmão caríssimo. Perdoa-lhes, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Essa é a orientação. Onésimo, você precisa retornar e consertar o que quebrou. Precisa refazer as pontes que você destruiu. Precisa limpar o bom nome de Cristo, manchado pelo seu pecado. É preciso reconciliar. É preciso fazer a paz. Agora, deixe-me aplicar nossas vidas, irmãos, agora nesse momento. Nenhum de nós aqui é justo. A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores e indignos da misericórdia e da graça de Deus. Mas que Deus reparou as nossas dívidas naquela cruz. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E para nos ensinar a viver a vida que agrada a Deus. Eu queria convidar você a olhar para o seu coração. A orar como o salmista, dizer: Senhor, me sonda, me conheça. Vê se há em mim caminhos maus. E me guia pelos teus caminhos. Eu queria convidar você nessa manhã a observar a seriedade que a palavra de Deus trata em relação aos perigos em quebrar a lei de Deus. Eu queria que você olhasse principalmente para a graça que nos está oferecida em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, a um homem arrependido e humilde diante dele. O que ele tem a oferecer em resposta a uma pessoa quebrantada é perdão. E ele oferece a mim e a você isso nesta manhã. Eu queria convidá-lo a orar a Deus e a buscar a Deus. Eu não conheço a tua vida. Deus conhece muito bem. Eu não sei quantas pessoas há aqui nesta manhã que ainda não se encontraram com a graça misericordiosa de Deus. Eu queria dizer para você uma coisa: você não está aqui em vão. Deus lhe trouxe aqui para ouvir a sua palavra. Eu queria que você soubesse que o Filho de Deus morreu naquela cruz pelos seus pecados, para te trazer a Deus, para te oferecer perdão, reconciliação e paz com Deus. Se você conhece essa graça, mas por um momento esfriou na sua caminhada com Deus e se deixou seduzir pelo pecado, eu queria dizer para você: a graça está estendida a você. Deus te convida ao arrependimento e quer te dar perdão. Ele é um Deus misericordioso. Por isso, baixe sua cabeça, busque ao Senhor em oração nesse momento agora. Assim como o salmista, nós lemos no Salmo 42, no início do culto, é o povo de Israel experimentando o juízo de Deus por causa da dureza do coração deles, vivendo no exílio, se lembrando do passado, das delícias que tinham na comunhão com Deus na cidade do Senhor. E agora longe, no deserto, no exílio, eles choravam, porque a sua alma gemia, e eles clamavam e confiavam no Deus da misericórdia. Pai amado,